Composição corporal. Em análise da composição corporal, com 2 compartimentos, gordura corporal e massa magra, as medidas de espessura das dobras cutâneas é o indicador antropométrico mais comumente utilizado. No entanto, são disponibilizadas também propostas mais simples, direcionadas à análise da composição corporal, mediante construção de índices que envolvem medidas de estatura, peso corporal e perímetros de cintura e quadril. O índice antropométrico mais empregado na área da composição corporal é o índice de massa corporal, traduzido pelo peso corporal expresso em quilogramas, dividido pelo quadrado da medida de estatura expressa em metros. O índice de massa corporal é utilizado para classificar o peso corporal mediante critérios diagnósticos especificamente propostos para jovens e adultos. Para exemplificar os procedimentos em relação ao cálculo e à interpretação do índice de massa corporal, considera-se hipoteticamente 4 diferentes moças com os dados. Mediante o cálculo da razão entre as medidas de peso corporal e estatura, encontra-se os valores de índice de massa corporal para cada uma das moças consideradas no exemplo. Mediante consulta aos critérios diagnósticos do índice de massa corporal para jovens e adultos, constata-se que a moça A apresenta baixo peso corporal. A moça B demonstra indicativo de obesidade. A moça C, uma condição eutrófica. E a moça D, sobrepeso. A razão entre os perímetros de cintura e quadril é empregada para caracterizar se a gordura corporal é reunida predominantemente na região central do corpo ou na extremidade. Sobre a interpretação dos valores encontrados na razão cintura-quadril, a literatura dispõe de indicadores referenciais que podem identificar o grau de risco predisponente ao aparecimento e ao desenvolvimento de disfunções metabólicas crônicas, de acordo com idade e sexo. Outra forma sugerida para predizer o risco associado à saúde decorrente do maior acúmulo de gordura na região central do corpo é a razão entre as medidas de perímetro de cintura e estatura. Nesse caso, dimensões da razão cintura e estatura igual ou maior que 0,50 em ambos os sexos tendem a aumentar a incidência de disfunções crônico-degenerativas. O chamado índice de conicidade caracteriza-se como mais uma opção antropométrica, direcionada a oferecer informações sobre perfil de distribuição da gordura corporal. Esse índice baseia-se no pressuposto de que o perfil morfológico do corpo humano, ao apresentar maior concentração de gordura na região central, apresenta um formato parecido com um duplo cone, com uma base comum, ao passo que, ao apresentar menores quantidades de gordura na região central do corpo, apresenta aparência similar a um cilindro. Para o seu cálculo, são envolvidas as medidas de perímetro de cintura e estatura, expressas em metros, e do peso corporal consignado em quilograma. Quanto aos indicadores referenciais do índice de conicidade, direcionados a identificar o risco para a saúde, tem sido sugerido adotar valores próximos de 1 como indicativo de baixo risco e valores próximos de 1,73 como indicativo de elevado risco para o aparecimento e o desenvolvimento de disfunções cardiovasculares e metabólicas. Para exemplificar a sequência de cálculos a ser empregada para a análise do padrão de distribuição de gordura corporal mediante indicadores antropométricos, supõe-se, hipoteticamente, um homem com 46 anos de idade com as dimensões antropométricas. Por meio da análise da razão cintura-quadris, valor equivalente a 0,98,
Considera-se que a distribuição de gordura apresentada no exemplo constitui-se em alto risco para a saúde. Com relação ao índice de conicidade, o valor encontrado, 1,39, se encontra em posição intermediária, ou seja, equivalente a uma variação teórica esperada entre 1 e 1,73. A situação preocupante em relação à distribuição do aporte de gordura corporal se confirma ao comparar o valor da razão cintura-estatura, observada 0,59 centímetros, com o ponto de corte previamente estabelecido, 0,50, para o aumento da incidência de disfunções crônico-degenerativas. Quando se utilizam dimensões antropométricas para análise da composição corporal em 2 compartimentos, recorre-se a equações de regressão, tendo como variável dependente o valor de densidade corporal e como variável independente o somatório de medidas de espessuras de dobras cutâneas de pontos anatômicos específicos, ajustados para unidades logarítmicas de base 10 ou valores quadráticos, e na sequência são convertidos na quantidade de gordura corporal relativa ao peso corporal e massa magra. Neste particular, são inúmeras as equações de regressão à disposição na literatura. Contudo, ao selecionar uma dessas equações de regressão, deve-se observar o princípio de validação dessa mesma equação em amostras de indivíduos pertencentes à população que se pretende utilizar. Para entender especificamente o segmento da população adulta brasileira, foram propostas e validadas equações de regressão, ajustadas por unidades de logaritmo para mulheres e homens. Uma vez estimado o valor equivalente à densidade corporal, é calculada a gordura relativa ao peso corporal com base na expressão matemática. Para ilustrar a sequência de cálculo dessa equação de regressão, considera-se como exemplo hipotético um homem com 28 anos de idade e 78,8 kg de peso corporal. Com relação às espessuras de dobras cutâneas, consideram-se dimensões de 15,9, 21,7 e 24,6 milímetros para as regiões tricipital, suprailíaca e abdominal, respectivamente. Após estimativas da quantidade de gordura relativa ao peso corporal, próximo passo é converter o componente de gordura corporal expresso em porcentagem do peso corporal em valor absoluto. Depois, de posse do aporte de gordura corporal em valor absoluto, torna-se possível calcular a dimensão da massa magra. Outras 2 equações de regressão que têm tido reconhecimento, aceitação e aplicação no campo da educação física são as propostas e validadas por Jackson e Pollock. Ambas as equações foram ajustadas mediante polinômios quadráticos. Para exemplificar os procedimentos de cálculo de equação de regressão ajustada mediante modelo quadrático, considera-se hipoteticamente uma mulher com 40 anos de idade e dimensões equivalentes às espessuras de dobras cutâneas de 19, 36 e 31 milímetros, respectivamente. Ao contrário do que se observa em adultos, raras são as equações com medidas de espessuras de dobras cutâneas propostas com o fim de estimar os parâmetros da composição corporal em jovens. Dentre as poucas equações específicas para jovens apresentadas na literatura, as sugeridas por Slaughter são as que têm recebido maior aceitação. Em sua proposição,
foi envolvida a proporção de gordura em relação ao peso corporal, obtida pelas informações provenientes de análise multicompartimental, como variável dependente. Pelo somatório das medidas de espessura das dobras cutâneas, destacadas nas regiões tricipital e subescapular como variável independente. Ainda, as equações foram propostas de acordo com o ponto de corte para o somatório das medidas de espessuras das dobras cutâneas destacadas nas regiões tricipital e subescapular menor ou igual a 35 milímetros. Também levou-se em conta a cor da pele, branca e negra, e o nível de maturação biológica, pré-púbere, púbere e pós-púbere, dos jovens para a definição dos coeficientes das equações.